Revelação divina. Como a oração atendida liberou seu matrimônio em 40 dias sobrenaturais, Maria sempre foi uma mulher de fé inabalável. Em sua pequena cidade do interior do Brasil, ela era conhecida por sua dedicação à igreja e a todos que a cercavam. Porém, o que ninguém poderia imaginar é que sua vida estava prestes a ser envolta em um turbilhão de fé, desafios e, principalmente, milagres. Quando seu marido, João, começou a se afastar da espiritualidade, a casa que antes era preenchida por harmonia, agora estava repleta de brigas e desânimo. Era como se uma nuvem escura tivesse se instalado sobre aquele lar. Certa noite, após uma discussão particularmente intensa e dolorosa, Maria se ajoelhou ao lado da cama, com lágrimas nos olhos, e clamou a Deus por auxílio. O silêncio que se seguiu foi quebrado por uma súbita sensação de paz, como se as paredes da casa estivessem vibrando com a presença da divindade. Uma ideia parecia brilhar em sua mente. Orar por 40 dias, um desafio que ela soube ser a resposta divina que tanto esperava. Movida por essa inspiração, Maria montou um altar em casa, adornado com imagens de santos padroeiros que, segundo as tradições, representavam proteção e união. Ela convocou seus filhos para que se unissem a ela em momentos diários de intercessão e assim começaram as orações. Cada dia era um passo em direção ao desconhecido, e a atmosfera em casa, embora ainda tensa, começava a se moldar a uma nova esperança. A cada oração, Maria enfrentava suas dificuldades internas. As vozes de descrença e desespero sussurravam em sua mente. Isso é apenas um sonho. Contudo, a força de suas convicções a manteve firme. Em meio aos desafios, uma nova tempestade se abateu sobre a família. João foi diagnosticado com uma doença grave, desenganado pelos médicos, mergulhando em um profundo estado de depressão. O cenário parecia sombrio, mas Maria não desistiria. Em um culto que teve um impacto profundo em sua vida, um amigo de João, alguém que enfrentara dores semelhantes, compartilhou seu testemunho de cura e de reencontro com Cristo. As palavras daquela alma redimida ecoaram no coração de João como um clarão no escuro, fazendo com que ele replante suas escolhas. Maria, em suas orações, não apenas pedia pela restauração do casamento, mas pela transformação do coração de seu marido. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. A atmosfera mudou radicalmente durante um culto especial, onde, de repente, João se levantou, em meio a tantas pessoas, e com a voz embargada, decidiu reatar sua relação não apenas com Maria, mas também com Deus. O Espírito Santo pairava sobre o local, e as lágrimas que escorriam pelo rosto de todos eram de pura alegria. Todos na congregação sentiram a mudança. Uma transformação sobrenatural estava em andamento. Mas a pergunta que pairava no ar era: será que essa mudança era verdadeira ou apenas um momento passageiro? Conforme a comunidade se unia em celebração, Maria sentia um misto de alegria e dúvida. Eles conseguiriam sustentar essa nova fase em meio às adversidades? O que Deus tinha reservado para eles nos próximos dias? As esperanças se erguiam e o sopro do divino se fazia presente, anunciando que a verdadeira jornada estava apenas começando. As semanas se passaram desde aquele culto transformador, e com cada novo dia, Maria e João começavam a reconquistar um ao outro e a resgatar o amor que pareciam ter perdido. As dificuldades ainda estavam presentes, mas a força da oração colocava um novo brilho em seus corações, como se cada clamor estivesse limpando as escamas das incertezas. Maria se dedicava todas as manhãs a limpar o altar que montara em casa, acendendo velas e ofertando flores frescas. Aquela pequena prática se tornara um momento sagrado, um espaço onde ela sentia a presença de Deus de forma viva.
A cada oração, sua fé se fortalecia e a esperança começava a fluir como um rio em sua alma. Durante os almoços e jantares em família, João começou a se abrir mais. Ele compartilhava histórias de sua juventude, relembrando momentos preciosos que finalmente pareciam trazer conexão de volta ao lar. Maria ouvia com atenção, o coração batendo mais forte a cada palavra. Aqueles pequenos momentos eram como o bálsamo que curava feridas e restaurava o vínculo que até então parecia irreparável. Mas, apesar do renascimento, o inimigo nunca estava distante. Durante uma noite, enquanto Maria orava silenciosamente, um pensamento espinhoso invadiu sua mente. E se João voltar a se afastar? E se tudo isso acabar de novo? Contudo, aquela semente de dúvida não poderia ter espaço em um coração lavado pelo amor divino. Com um profundo suspiro, ela entregou essa preocupação em suas preces, crendo que Deus a sustentaria em cada batalha, assim como já fizera. Foi em um domingo ensolarado durante a igreja que o pastor da congregação fez um apelo por aqueles que passavam por dificuldades matrimoniais. Maria, com seu espírito inflamado, levou João pela mão e juntos foram à frente para receber oração. Uma unção poderosa desceu sobre eles quando o pastor colocou as mãos sobre suas cabeças, declarando bênçãos de restauração e unidade. Ao voltar ao banco, Maria sentiu uma paz que nem mesmo as tempestades que ainda estavam por vir poderiam abalar. Os dias seguintes foram desafiadores, e embora a ligação entre eles estivesse mais forte, as sombras da doença de João ainda pairavam. Ele lutava contra a dor, e toda a luta o tornava mais frágil. Maria, sem hesitação, se tornara não apenas a esposa, mas também sua cuidadora constante, conversando sobre cada triunfo e cada derrota, sempre com palavras de encorajamento. Entretanto, em uma dessas noites em que o cansaço se acumulava, João começou a revelar suas maiores inseguranças. É difícil sentir que sou um peso para você, Maria. Você deveria estar livre e não presa a uma situação como essa, ele confessou, os olhos cheios de lágrimas. Maria prontamente o olhou nos olhos e, tocando seu rosto com ternura, respondeu: Amor, somos um só. Sua luta é a minha luta. Eu não iria querer viver sem você. Essas palavras imbuídas de amor foram como um antídoto para a dor dele. Mas Maria sabia que, para atravessarem as tempestades da vida, precisariam de algo mais. Decidiu que parcela de sua força viria do culto de cura que se aproximava na cidade vizinha, onde uma renomada pregadora seria aclamada por seus milagres. Maria estava decidida a levar João. Ele hesitou, mas os olhos dela estavam cheios de expectativa e fé ilimitada. Vamos lá juntos, pois em unidade há poder, disse ela, cheia de esperança. No fundo, Maria não apenas esperava cura para a doença de seu marido, ela ansiava por um milagre completo, a renovação de seu amor e a restauração de sua fé. Mal sabia ela que Deus já estava preparando uma intervenção divina que mudaria o curso de suas vidas para sempre. O que poderia acontecer naquela noite especial? O dia do culto de cura chegou e a atmosfera estava carregada de expectativa. Maria e João entraram no templo com o coração acelerado, cada passo ressoando como um eco das esperanças que já tinham se acumulado. A igreja estava repleta de pessoas, todas buscando um toque de Deus. Oração, música e fé circulavam como correntes invisíveis, unindo todos em um só clamor. Quando a pregadora entrou, uma luz parecia segui-la. Sua presença emanava uma autoridade sobrenatural, e o murmúrio na multidão se aquietou. As mãos levantadas em adoração começaram a marcar o tom da noite. Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela olhou para João, que parecia expressar uma mistura de ansiedade e esperança. Fez uma oração silenciosa, pedindo a Deus que preparasse seu coração para a grandiosidade que estava por vir. A pregadora começou a falar sobre a importância da fé e das promessas de restauração que podem ser encontradas nas Escrituras.
Deus não esquece de nós, mesmo nas horas mais sombrias, ela dizia, enquanto olhava diretamente para a congregação. Sua voz carregava um tom de firmeza que atravessava cada palavra, instigando a fé de quem a ouvia. Quando vocês oram, podem mover montanhas. Era como se cada frase estivesse sendo dirigida a Maria e João. A cada palavra, Maria se sentia mais fortalecida. Uma onda de coragem parecia invadir seu ser, e ela segurou a mão de João, que, embora hesitante, começou a sentir a mesma centelha de esperança. Preparem-se, pois Deus está prestes a agir, clamou a pregadora. E uma unção começou a descer sobre o povo como um vento fresco. Pessoas começaram a levantar as mãos, algumas em lágrimas, outras em adoração. Maria sentiu a pressão em seu peito se dissipar. Quando a pregadora pediu que aqueles que desejavam cura se aproximassem, Maria não hesitou. Levou João à frente e, enquanto se aproximavam, começou a orar em seu coração: Senhor, que o teu poder se manifeste aqui, que nosso amor seja renovado. Mal sabia ela que, ao subir no altar, um processo divino já havia se iniciado. A pregadora orou intensamente sobre o casal, invocando um milagre que superaria todas as expectativas. João começou a sentir uma presença diferente. A dor que o afligia parecia ceder naquelas mãos ungidas, e uma leveza começou a preencher seu ser. Maria lutava contra as lágrimas, sentindo a realidade da intervenção divina se manifestar. Durante a oração, o silêncio foi quebrado por um grito de louvor. Alguém ao fundo se levantou curado e a igreja explode em um clamor de celebração. Tal cena fez o coração de Maria disparar. A presença de Deus era palpável e ela não se conteve. Aleluia! Glórias a Deus! O culto continuou e a atmosfera de fé crescia. As canções entoadas eram como um bálsamo, curando não apenas os corpos, mas também as almas. Maria e João estavam dentro de uma história maior, envoltos em um milagre que não era só para eles. Era um testemunho de que a fé realmente move montanhas. Ao término do culto, Maria e João saíram da igreja com a leveza nos corações que não sentiam há tempos. A expressão de João revelava renovação. Senti algo incrível, Maria. É como se a dor tivesse ido embora e algo novo estivesse florescendo. Ele disse, seu olhar brilhando de esperança. Mas enquanto se afastavam, Maria começou a sentir uma inquietude. A batalha espiritual não se encerraria ali. Ainda havia mais a ser conquistado. Ao olhar para o céu estrelado à sua frente, ela sabia que Deus ainda tinha planos que iriam se desdobrar. O que mais poderia estar aguardando por eles nessa jornada? E assim, com a fé renovada e a determinação fervendo, Maria e João estavam prestes a descobrir que o milagre da cura era apenas o primeiro passo para um propósito maior, que começaria a se revelar em um futuro próximo. A noite estava apenas começando, mas dentro de Maria uma tempestade de emoções despertava. Enquanto caminhavam pela calçada em direção ao carro, sentiam uma mistura de gratidão e curiosidade, como se as estrelas lá em cima também estivessem esperando algo extraordinário acontecer. João, ao seu lado, falava sobre tudo o que havia sentido durante a oração, mas ela estava distraída, mergulhada em seus próprios pensamentos. Maria, você está me ouvindo? A voz dele a trouxe de volta à realidade. Ela sorriu, um pouco envergonhada. Desculpa, amor, estava apenas pensando. O que se passou ali no culto foi algo incrível, não foi? Foi. Senti como se cada dor, cada preocupação tivesse sido levada. É como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. João parecia feliz, mas um olhar de preocupação cruzou seu rosto. Eu só espero que isso dure, você sabe. Maria assentiu. Essa esperança renovada era como uma chama acesa. Deus prometeu não nos abandonar, João. Ele está conosco. Temos que confiar nele, todos os dias. Enquanto se sentavam no carro, o silêncio pairou por alguns instantes. Cada um deles refletia sobre a experiência do culto, e em seus corações uma mudança palpável estava se formando. Maria sentiu uma fragrância doce no ar, uma espécie de encanto que a envolveu, como se a paz de Deus estivesse cobrindo-os. Naquela semana, Maria e João começaram a vivenciar uma nova rotina.
As orações antes de dormir passaram a ser mais intensas, com pedidos específicos de Deus sobre suas vidas, suas lutas e seu amor. Era incrível como um momento de fé poderia girar tudo. Maria percebeu que as pequenas discussões do passado foram sumindo, substituídas por conversas mais profundas e significativas. Na manhã do sexto dia, enquanto Maria arrumava a casa, sentiu uma forte sensação em seu coração. A presença de Deus era quase tangível. Ela decidiu escrever uma carta a João, expressando tudo o que ele representava em sua vida e como o amava. Então, ao entrar na cozinha, encontrou João fazendo um café. Ele se virou e sorriu. "Oi, amor, o que você está escrevendo com tanto foco?" Surpresa, Maria hesitou, mas ao olhar nos olhos dele, sentiu que precisava compartilhar. "Uma carta para você, para te lembrar do quanto eu te amo e como a nossa jornada é especial." "Uau, você é cheia de surpresas!" João respondeu com um sorriso radiante. "Vou adorar ler." Ele deu um passo à frente e a abraçou, como se aquele gesto solidificasse os laços que estavam se fortalecendo. Nos dias seguintes, eles continuaram a orar e a buscar o Senhor, cada vez mais certos de que estariam mais fortes juntos. Mas havia algo mais que Maria não conseguia tirar da cabeça. Um pressentimento que nem tudo estava resolvido. Enquanto entrava no 7º dia do novo capítulo de suas vidas, Maria leu em sua Bíblia uma passagem que falava sobre a importância da oração constante. Aquilo a fez pensar: e se este fosse apenas o começo? E se Deus estivesse prestes a revelar algo ainda maior? Movida por esse pensamento, Maria decidiu preparar uma noite especial. Ela queria celebrar a renovação de seu amor e a fé que estavam cultivando. Mas o que ela não sabia era que aquela noite iria trazer à tona uma verdade que mudaria tudo de forma surpreendente. Enquanto preparava tudo com cuidado, uma inquietude tomava conta do seu coração. Uma voz suave, quase um sussurro, a desafiava a aprofundar-se ainda mais no Senhor, a se preparar não apenas para uma celebração, mas para um novo nível de transformação. O que mais Deus estava prestes a liberar em suas vidas? Maria olhou para João e viu a luz em seus olhos. Sentiu que a verdadeira batalha espiritual estava apenas começando. O que Deus tinha reservado para eles ainda era um mistério profundo e fascinante. E com isso, o próximo passo estava à porta, esperando para ser revelado. Maria acordou na manhã da festa com o coração pulsando forte. O dia estava claro e ensolarado, mas dentro dela as nuvens de expectativa pairavam. Ela havia se dedicado noites a pensar em como celebrar não apenas sua história com João, mas a nova fase espiritual que estavam vivendo juntos. Enquanto tomava café, olhou para João, que ainda se espreguiçava na mesa. A serenidade em seu rosto lhe trouxe paz. "João, hoje é um dia especial. Quero que você se sinta amado e lembrado do que conquistamos juntos. Vamos fazer algo diferente, uma noite de gratidão." Ela disse com um brilho nos olhos. "Estou dentro. O que você planejou?" João perguntou curioso. "Vou cozinhar seu prato favorito e preparar um tempo para refletirmos sobre tudo o que Deus tem feito nas nossas vidas. Vamos nos lembrar do quão longe chegamos e do que ainda está por vir", respondeu Maria, com um sorriso. Depois de um dia tranquilo, Maria começou a preparar o jantar. Cortando legumes frescos e temperando o frango, ela podia sentir a presença de Deus em cada movimento. As músicas de adoração tocavam ao fundo, envolviam a sala e enchiam o ambiente com um aroma de paz. Mesmo com a ansiedade, um sentimento de segurança no Senhor a acompanhava. Quando a noite chegou, a mesa estava decorada com flores e velas, criando um clima acolhedor. João ficou encantado com a surpresa. Ao se sentarem para jantar, Maria sentiu a emoção crescer dentro de si. Era um momento de abrir os corações. "João, eu quero que você saiba que essa nova fase da nossa vida é um presente de Deus. Ele nos renovou e devo isso à nossa dedicação em orar juntos", começou Maria, olhando nos olhos dele. "Sim, amor, eu sinto isso todos os dias. Estou tão grato por você estar ao meu lado. Essa transformação me deixou mais forte e sinto que estamos realmente unidos em propósito." João respondeu, as palavras carregadas de sinceridade. Assim que a refeição terminou, decidiram se sentar no sofá para um tempo de adoração e oração.
As velas ainda queimavam suavemente, enquanto o ambiente se tornava cada vez mais acolhedor. Maria propôs um momento de gratidão, onde cada um compartilharia suas impressões sobre o que Deus havia feito. Após algumas trocas de palavras cheias de amor, Maria se lembrou da carta que tinha escrito para João. "Posso ler algo que escrevi para você há alguns dias?" Ela perguntou, seu coração batendo acelerado. "Claro, estou curioso", João respondeu com um sorriso. Enquanto ela lia, palavras de amor, comprometimento e fé flutuavam no ar. Cada frase refletia a jornada que haviam trilhado juntos e o desejo ardente de continuar avançando no Senhor. Quando terminou, lágrimas de alegria escorriam pelo rosto de João. "Acho que estamos razoavelmente unidos." Bem em termos de comunicação, mas isso foi incrível, Maria. Nossa caminhada com Deus só melhora, João exclamou, segurando as mãos dela. Mas antes que pudessem continuar celebrando, um chamado de celular interrompeu o momento. Maria olhou a tela e encontrou um número desconhecido. Hesitou, mas atendeu. "Alô?" A voz do outro lado era familiar, mas carregava um peso. "Oi, Maria. É a Ana, irmã do Paulo. Precisamos de você e do João. É urgente." O tom dela trouxe uma inquietação que Maria nunca tinha sentido antes. Instantaneamente, a atmosfera leve se dissipou. O olhar de João se transformou em preocupação. Ambos sabiam que estavam sendo convocados a algo inesperado. Qual seria o chamado? O que precisava ser resolvido? Enquanto Maria ouvia Ana explicar a situação, um frio na barriga tomou conta dela. O que antes era uma noite de celebração, agora se transformava em um chamado para a ação. Deus parecia movimentar as peças de uma forma que não esperavam. Estariam preparados para lidar com essa nova oportunidade de servir e crescer em fé? Eles se levantaram, prontos para enfrentar o que quer que fosse, enquanto a presença de Deus os cercava de esperança. O próximo passo estava diante deles, e a verdadeira jornada estava prestes a começar. Que mistérios aguardavam? O que mais Deus planejava revelar nessa nova fase de suas vidas? Maria e João saíram apressados de casa, as palavras de Ana ecoando em suas mentes. "O Paulo está passando por um momento difícil e precisa da nossa ajuda. Ele está se sentindo perdido." A mente de Maria girava. Como eles, pessoas que estavam apenas começando a vivenciar algo novo em suas vidas, poderiam ajudar alguém tão ferido? Enquanto dirigiam, o silêncio no carro pesava. Maria olhava pela janela, o céu estrelado refletindo seus pensamentos. "Deus, o que você está tentando nos ensinar com isso?" sussurrou, buscando uma resposta no fundo de seu coração. Do lado, João parecia concentrado, sua mão firme no volante, mas seus olhos transmitiam a mesma inquietação. "Eu nunca vi o Paulo tão abalado. Ele sempre foi tão forte", João comentou, quebrando o silêncio. "Mas a vida o pegou de jeito. Precisamos ser um apoio, mesmo que não saibamos exatamente como." "Às vezes, o simples fato de estarmos lá faz a diferença", respondeu Maria, lembrando-se de como a presença de João a havia sustentado nos momentos difíceis. Ela sabia que juntos poderiam transmitir essa força a Paulo. Ao chegarem à casa de Ana, a porta estava entreaberta. O ambiente era envolto por um ar de preocupação, embora houvesse um leve aroma de café no ar, como um convite a permanecer. Ana os recebeu com um abraço apertado. "Obrigada por virem. Eu estava preocupada que ele não quisesse ver ninguém." Entraram na sala e encontraram Paulo sentado no sofá, com o olhar perdido. A imagem de um guerreiro abatido. Maria sentiu seu coração apertar. "Oi, Paulo, estamos aqui para você", disse, buscando trazer um pouco de luz ao ambiente. Ele olhou para eles, os olhos cheios de tristeza. "Obrigado por estarem aqui. Eu só não sei mais o que fazer." As palavras saíram numa mistura de frustração e desespero. João, percebendo a fragilidade da situação, pulsou com um sentimento de determinação. "Paulo, sabemos que isso é difícil, mas queremos te apoiar. Vamos orar juntos. Podemos buscar a ajuda de Deus para que Ele te guie." Paulo hesitou, mas a ideia de não estar sozinho era reconfortante. Ele assentiu, e os três se sentaram em círculo no sofá. Maria fechou os olhos e começou a orar, pedindo por força, esperança e clareza para Paulo. As palavras fluíam, cheias de amor e fé, criando uma atmosfera palpável de acolhimento.
Depois que oraram, Paulo exalou um longo suspiro, como se um peso tivesse sido retirado dele. Eu não sei como expressar o quanto isso significa para mim. Honestamente, pensei em desistir de tudo, mas essa conexão e este momento me lembram de que não estou sozinho. Ao longo daquela noite, conversaram sobre dores e desafios, compartilharam histórias e experiências. Maria se sentiu grata e uma sensação de solidariedade cresceu entre eles. Era como se Deus estivesse entrelaçando suas vidas de uma maneira inédita. Quando a madrugada chegou, João finalizou a conversa. Nunca sabemos como Deus pode nos guiar em momentos de dor. Às vezes, o que precisamos é apenas de alguém ao nosso lado. Que possamos ser essa luz uns para os outros. Paulo sorriu e Maria viu algo mudar nele. Uma pequena faísca de esperança começava a brilhar em meio à escuridão. Ao saírem da casa, ela sentiu uma leveza no ar. Deus realmente estava em ação. "Você viu a mudança nele?" perguntou João assim que entraram no carro. "Sim, mas o que mais ele quer revelar a nós na nossa caminhada?" Maria respondeu, o coração palpitando com a expectativa de mais. O que estava por vir parecia promissor e desafiador. Naquela noite, ela percebeu que sua jornada com João havia se ampliado, agora envolvendo outro irmão que precisava de apoio. Quais outros desafios aguardavam e como Deus continuaria a moldar essa nova fase? Enquanto dirigiam, o mistério da jornada apenas começava. Que revelações os aguardavam nas próximas etapas dessa caminhada de fé? O dia seguinte amanheceu com um brilho especial. A luz filtrava-se pelas cortinas, criando padrões dourados na mesa de café da manhã. Maria e João estavam em casa, mas a conversa da noite anterior ainda reverberava em seus corações. A cada gole de café, a expectativa do que viria a seguir crescia. "Você já pensou em como isso pode mudar nossas vidas?" perguntou João enquanto olhava pela janela. A cidade despertava lentamente e a imagem de pássaros cantando na árvore próxima parecia indicar uma renovação. "Sim, Paulo precisa de nós, mas isso também nos ensina muito", respondeu Maria com um sorriso. Estar presente para alguém em dificuldade nos faz perceber nossas próprias batalhas e vitórias. Por um instante, o silêncio tomou conta, preenchido apenas pelo som de suas respirações. Maria refletiu sobre como a dor de Paulo tinha se tornado um elo entre eles. A conexão que nasceram da oração da noite anterior parecia estar agindo como um catalisador, um meio de impulsionar suas vidas rumo a um propósito maior. Naquele momento, o celular de João vibrou na mesa, quebrando a magia da introspecção. Era uma mensagem de Ana. "Oi, pessoal! O Paulo pediu para vocês virem mais cedo hoje. Ele quer conversar e talvez ajudar também. Está se sentindo mais forte." Maria sentiu que uma luz tênue dançava em seu peito. O que poderia ser essa conversa? Como Paulo podia ajudar depois de tudo? Seu coração palpitava. "Vamos então, é um sinal", disse João, pegando a chave do carro. A ideia de Paulo se sentindo mais forte iluminava sua imaginação. Era como se, aos poucos, ele estivesse emergindo das profundezas da tristeza. Ao chegar à casa de Ana, um clima diferente pairava no ar. A ansiedade de ontem havia dado lugar a uma sensação de esperança vibrante. Paulo estava esperando na sala, mais em pé do que sentado, e seu olhar carregava um brilho que Maria nunca havia visto antes. "Oi, gente! Obrigado por virem!" Paulo exclamou com um sorriso contagiante. Um pouco nervoso, ele continuou. "Eu pensei muito sobre o que discutimos, e como vocês disseram, não estou sozinho. Quero fazer algo por aqueles que também estão passando por momentos difíceis." Maria e João trocaram olhares surpresos. O que ele tinha em mente? "Eu gostaria de iniciar um grupo de apoio, um espaço onde as pessoas possam compartilhar, ouvir e, principalmente, orar umas pelas outras." O entusiasmo na voz de Paulo mostrou um novo propósito. As palavras dele eram como um bálsamo para as feridas, tanto para ele quanto para os dois. "Isso é incrível, Paulo!" Maria exclamou, sentindo as emoções transbordarem. "A partir da dor, você está criando algo lindo." João concordou, a energia positiva na sala tornando-se palpável. "Vamos fazer isso. Juntos podemos impactar mais pessoas do que imaginamos. Vamos orar para pedir orientação." O trio se uniu em um círculo mais uma vez, e a oração que ecoou naquela sala foi carregada de energia.
Maria sentia que algo poderoso estava se manifestando. O desejo de ajudar não apenas a Paulo, mas a outros, estava crescendo ali, como um incêndio que ardia em corações ansiosos por mudança. Quando a oração terminou, Paulo parecia renovado. Obrigado, de verdade. Deus me deu uma nova visão e um propósito. Estou animado para começar essa jornada. Maria ficou pensando como aquela experiência não só trazia cura a Paulo, mas também a sua própria história. Em momentos de dor, a maior libertação vinha de se permitir ser um instrumento nas mãos de Deus. Poderiam ser um farol para outros que também estavam perdidos. Mal posso esperar para convidar mais pessoas para esse grupo, disse João, sentindo a empolgação crescer. Deus tem um plano maior nisso tudo. Vamos ver as ações dele se desenrolarem na vida de muitos. Saindo da casa de Ana, Maria olhou para o céu, agora coberto de nuvens. Mas uma certeza preenchia seu coração. Elas estavam se juntando, começando a chacoalhar ou mesmo despejar o que estava previsto. Havia uma promessa de revelação à vista. Será que está chovendo bênçãos à vista? O que mais Deus pode fazer através deste grupo? Maria perguntou, seu sorriso um reflexo da fé renovada. À medida que dirigiam, um novo pensamento se formava. Ações são sementes. E assim como os carros da cidade se moviam continuamente, a vida também segue. Mas o que Deus estava planejando para o próximo capítulo desta jornada? As respostas ainda estavam por vir. O sol se pôs atrás das nuvens, e a atmosfera começou a ganhar um toque mais dramático. Maria e João tinham passado a tarde toda planificando o grupo de apoio com Paulo. Era como se uma nova energia circulasse entre eles. A expectativa por aquilo que estava por vir crescia a cada instante. Ao chegarem em casa, a sensação de que algo tinha mudado dentro deles persistia. Maria se sentou no sofá, ainda cheia de entusiasmo, ao pensar em quantas vidas poderiam ser transformadas. João, você percebeu como Paulo estava diferente? Ele parecia iluminado. João assentiu, imerso em seus pensamentos. É verdade. Algo grandioso está acontecendo. Deus está se movendo e nós somos parte disso. Ele olhou nos olhos da esposa, buscando a mesma intensidade de fé que lhe preenchia o coração. Maria sorriu, seu olhar fixo na luz suave que emanava da lâmpada, imaginando como esse brilho poderia refletir na vida de outros. Eu sinto que esse grupo vai ser muito mais do que imaginamos. Vai ser um lugar de cura. No fundo, ela sabia que aquelas palavras não eram apenas esperanças, mas um pressentimento profundo. Naquela noite, enquanto a cidade se preparava para o descanso, Maria e João se ajoelharam juntos ao lado da cama, unindo suas vozes em oração. A súplica por proteção e sabedoria para o novo projeto enchia o quarto. A cada amém, sentiam um pulsar mais forte de unidade entre eles. Você já parou para pensar em quantas pessoas podem ser impactadas em 40 dias? João disse, despertando uma nova ideia. 40 dias? A Bíblia fala sobre 40 dias como um tempo de mudança, de renovação. Sim, e tem aquela passagem em Lucas, onde Jesus jejuou por 40 dias no deserto, respondeu Maria, encantada com a revelação. É um período de intensificação espiritual, e isso pode ser o que precisamos para nós e para o grupo. A ideia fervilhava em suas mentes, como uma promessa divina aguardando para ser descoberta. João olhou para Maria com um brilho no olhar. O que acha de propormos uma jornada de oração de 40 dias? Podemos convidar todos a se unirem a nós nesse desafio espiritual. Ela estava radiante. Isso poderia unir ainda mais nosso grupo. Cada um compartilhando suas lutas e vitórias. Vai ser como escrever uma nova história juntos. Os dias seguintes foram preenchidos com planejamentos diários. Planejamento e preparação. As redes sociais fervilhavam com convites para o grupo, e as respostas positivas começaram a chegar. Pessoas de diferentes idades e histórias se mostraram interessadas em compartilhar suas experiências e apoiar uns aos outros. Em cada culto, uma nova energia se manifestava. Os relatos de transformação passavam de um coração a outro, como se fossem correntes de vida. Era como se cada oração subisse ao céu e retornasse em bênçãos.
Maria começava a entender que não eram apenas eles que buscavam ajuda. Todos aqueles que chegavam traziam consigo uma centelha, prontos para acender uma fogueira de fé coletiva. Numa dessas reuniões, um homem chamado Ricardo se destacou. Ele era uma alma perdida, lutando contra vícios que o prendiam a um passado doloroso. Ao compartilhar sua história, lágrimas brotaram em seus olhos. Eu estou aqui porque preciso de ajuda, mas também porque tenho esperança de que Deus ainda pode fazer algo por mim. E ao ouvir isso, Maria teve um insight. O que se passava ali ia muito além da cura física ou emocional. Era uma verdadeira transformação espiritual. Ao final da noite, enquanto todos se despediam, ela percebeu a profundidade do que estava vivendo ali. Mas ainda havia algo no ar, um peso de desafios que pairava sobre eles. O grupo já começava a fazer barulho na comunidade, mas as vozes de desânimo ainda ecoavam. A dúvida mudava sua melodia. Será que estamos prontos para lidar com o que virá? Será que a adversidade não vai aparecer com tudo quando mais nos empenharmos? João perguntou em uma de suas conversas noturnas. A verdade é que quando decidimos seguir o chamado de Deus, precisamos estar prontos para toda sorte de batalha espiritual. Maria respondeu, ciente de que a fé também exige coragem. Mas o que mais poderia Deus revelar nesses 40 dias? Havia montanhas a serem movidas e corações a serem curados. A jornada apenas começava e as surpresas divinas estavam apenas por vir. Naquela manhã, o céu estava limpo, como se o próprio Deus estivesse preparando o cenário para as próximas aventuras de Maria e João. Enquanto as primeiras luzes do dia invadiam o quarto, Maria se levantou com um sentimento de expectativa. Com cada novo dia, a pressão e a ansiedade da missão pareciam aumentar, mas uma paz inexplicável também crescia dentro dela. João estava na cozinha, preparando um café fresco. O cheiro envolvente fazia o coração de Maria pulsar com alegria. "Bom dia, amor!" ela exclamou, sentando-se à mesa. Ele respondeu com um sorriso que refletia a luz da manhã. "Pronta para mais um dia de bênçãos?" Ela assentiu, mas havia uma mistura de nervosismo e animação na sua expressão. "Eu sinto que hoje pode acontecer algo especial, João, algo que vai além do que imaginamos." E assim, a sensação de expectativa crescia, como uma chama prestes a ser acesa. Depois de um café da manhã repleto de risadas e discussões sobre o grupo, Maria e João se dirigiram para o centro comunitário. A cada passo, os dois conversavam sobre suas esperanças e dores, mantendo o foco no propósito maior. À medida que se aproximavam, podiam ouvir as vozes dos participantes ecoando de dentro, preenchendo o ar com emoções entrelaçadas de fé e vulnerabilidade. Quando entraram, a sala estava cheia de pessoas, cada uma pronta para compartilhar e ser ouvida. Maria sentiu uma energia pulsante que vibrava entre os rostos conhecidos. O grupo estava se unindo mais e mais, e cada testemunho parecia acrescentar um capítulo àquela história de transformação que estava sendo escrita em tempo real. Ricardo, que havia compartilhado sua batalha de vícios na última reunião, tinha trazido um amigo, um sinal claro de que as correntes estavam se rompendo. "Hoje", anunciou João com intensidade, "vamos dedicar nosso tempo a orar uns pelos outros. Quero que façamos algo diferente. Oremos por todos aqueles que estão enfrentando dificuldades, sem medo de abrir o coração." Ele olhou ao redor e viu rostos assentindo, prontos para se comprometer. As orações começaram, e o ambiente virou um verdadeiro santuário. Maria sentiu o poder da união no ar. Cada oração parecia ser como um fio de esperança, entrelaçando as vidas presentes. O que ela não sabia é que nas sombras do ambiente, uma dúvida persistia em seu coração. Quando a reunião terminou, um silêncio sagrado pairou. Maria e João já tinham se preparado para ir embora quando perceberam que Ricardo estava nervoso. Ele puxou João para o lado e disse: "Eu não sei como, mas sinto que algo está mudando em mim. Durante aquela oração, algo tocou meu coração de um jeito que eu nunca experimentei antes. Eu tenho medo, mas quero continuar essa jornada e, se possível, ajudar os outros também." João olhou para ele, seus olhos brilhando como se tivesse recebido uma visão divina. "Você não está sozinho, Ricardo. Estamos todos aqui para crescer juntos."
Maria sabia que essas palavras ressoavam além do momento, eram a própria essência do que estavam construindo. Enquanto caminhavam para casa, os dois conversavam entusiasmados sobre as experiências do dia. Mas Maria não conseguia sacudir uma sensação estranha que a acompanhava. João, você acha que é possível que a adversidade já esteja se preparando para nos tentar? Estamos falando sobre um grande movimento espiritual. A verdade é que, quanto mais buscamos a luz, mais as trevas tentam nos desviar, respondeu ele. Precisamos estar prontos. A resposta de João trouxe um peso à conversa, e Maria sentiu aquela certeza morder suas esperanças. Nos dias que seguiram, o grupo continuou a crescer, e novas pessoas apareciam a cada reunião. As experiências se intensificavam, e Maria se perguntava se, ao acolher todos ali, não estavam abrindo uma porta para um ataque espiritual? Pactos de oração estavam sendo feitos, e no fundo do coração, ela sabia que algo maior estava em movimento. À noite, já na cama, Maria não conseguia dormir. A dúvida a consumia e sua mente girava em busca de respostas. Afinal, como poderiam estar preparados para o que Deus tinha reservado? Para eles? Mas, de repente, uma ideia ousada surgiu. E se, além das orações, eles começassem um jejum coletivo? A visão de um jejum que unisse ainda mais o grupo, que desafiasse os limites da fé, a fez despertar de sua introspecção. Naquela madrugada silenciosa, Maria decidiu que era hora de levar essa ideia adiante, sem hesitar. Que tipo de revelações poderiam ser liberadas através de um compromisso mais profundo e sincero? O que Deus ainda não havia revelado? E mais importante, estariam eles prontos para enfrentar o que estava por vir? A jornada era só o começo, e agora novos desafios se aproximavam. A manhã seguinte trouxe um céu iluminado, como se o Criador estivesse preparando paisagens para as bênçãos que estavam por vir. Maria se levantou cedo, a mente fervilhando após a ideia do jejum coletivo. Esse será um passo poderoso, pensou, enquanto preparava o café da manhã. João chegou à mesa com seu sorriso característico. Você parece animada. O que aconteceu? Ele perguntou. Maria hesitou por um momento, mas a chama da novidade a impulsionou a compartilhar. João estava pensando que deveríamos propor um jejum ao grupo, algo que os una ainda mais em busca da vontade de Deus. Um jejum coletivo? Ele repetiu, os olhos brilhando. Isso é ousado, mas pode realmente nos aproximar de Deus e, com certeza, unirá todos na mesma busca. A decisão estava tomada e a expectativa por essa nova fase aumentava. Durante o culto daquela noite, Maria se levantou, a voz firme e cheia de emoção. Irmãos e irmãs, estamos vivendo uma jornada linda, mas acredito que Deus está nos chamando a um nível mais profundo de intensidade e fé. Quero propor que, nos próximos 40 dias, façamos um jejum coletivo. Um murmúrio de surpresa ecoou pela sala. Alguns olhares demonstraram receio, mas outros, como o de Ricardo, brilhavam de esperança. Estamos prontos para isso, Maria. Como família, vamos nos fortalecer, ele declarou, contagiando os presentes. À medida que explicavam os detalhes, um sentimento de unidade fluiu entre eles. O grupo estava em comunhão, orando e se comprometendo a buscar a face de Deus. Os dias seguintes foram marcados por sacrifícios e doações espirituais. O cheiro de oração e louvor enchia o espaço e Maria sentia que a transformação estava à vista. No entanto, no fundo de seu coração, Maria não conseguia afastar o pressentimento de que as batalhas espirituais seriam intensas. Cada vez que eles oravam, Maria podia sentir os ataques do inimigo. As dúvidas surgiam como ondas, mas a fé começava a formar represas. As 3 primeiras semanas foram completas de crescimento e milagres. Cada testemunho compartilhado trazia uma nova luz ao grupo. Paulo, agora mais animado, começou a auxiliar na liderança do grupo, trazendo novos membros a cada encontro. Os laços que se formavam eram fortes e Maria acreditava firmemente que estavam sendo moldados como vasos para algo maior. Em uma das noites, enquanto Maria orava sozinha, uma inquietação tomou conta dela. Deus, estamos fazendo tudo isso por...
Ti, por que a ansiedade ainda não se dissipou? Então, ao ouvir o silêncio, uma voz interna sussurrou: Confie em mim. Eu sou maior que qualquer dúvida. Essas palavras soaram como um bálsamo e Maria sentiu um alívio. Ela lembrou-se de que seu compromisso era com o Senhor e não com suas inseguranças. Após a 4ª semana, uma onda de desafios começou a surgir. Um membro do grupo, Carla, passou por um período difícil e decidiu se afastar. Sua saída causou inquietação e um murmúrio crescente de dúvidas se implantaram entre os participantes. O que está acontecendo? Muitos começaram a perguntar. Nosso jejum não está funcionando? Maria sentiu a pressão e imediatamente convocou uma reunião de oração. Ao se reunirem, ela olhou profundamente nos olhos de cada um dos presentes. Nós sabemos que a batalha não é contra carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades. Estamos diante de um inimigo que deseja destruir tudo o que Deus constrói. Mas juntos somos mais fortes. Enquanto oravam e clamavam a Deus, uma nova unidade se estabeleceu. Os corações começaram a arder novamente em fé. Cada um, especialmente Ricardo, encontrou coragem renovada. Não podemos desistir, somos uma família. Vamos testemunhar a glória de Deus juntos, disse ele com a paixão de quem já conheceu a escuridão. Os dias seguintes trouxeram um renascimento espiritual. Carla voltou ao grupo, depois de um período difícil, trazendo sua história poderosa de redenção e esperança. A reunião de testemunhos se transformou em um banquete espiritual, onde cada um compartilhou as vitórias e lutas, fortalecendo-se mutuamente na presença de Deus. E assim, gradualmente, os sinais da transformação começaram a ser evidentes. Casamentos foram restaurados, vidas começaram a mudar, e a cidade também se uniu ao que Deus estava fazendo através do grupo. Maria sentia no fundo do coração que a jornada não era apenas transformadora para eles, mas para toda a comunidade. Certa noite, enquanto olhava as estrelas, um sentimento de gratidão a envolveu. Deus, você realmente se importa conosco, olha o que está acontecendo. E em meio a essas revelações, Maria e João perceberam que o que haviam clamado e buscado nos 40 dias era apenas o começo. Juntos, descobriram que cada desafio era uma oportunidade de atuação de Deus e que o propósito de suas vidas estava entrelaçado com as vidas daqueles que agora serviam. Deus tinha um plano maior para eles, e a história que começou naquele altar em sua casa agora se expandia, envolvendo cada vez mais pessoas na luz e amor divinos. Assim, de joelhos, Maria clamava: Senhor, estamos prontos, queremos ser parte do teu milagre. Quando ensaiaram os próximos passos, sabiam que a jornada espiritual continuaria, revelando novos horizontes e fazendo suas vidas ecoarem na eternidade. Que novos milagres estavam por vir, eles mal podiam esperar para descobrir. E agora, queridos irmãos e irmãs, é sua vez de se unir a essa história poderosa. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. De fé. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e permitir que essa mensagem alcance mais corações. Comente suas reações e testemunhos sobre o que viu. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação. Este é o momento de mostrar seu apoio e fazer parte dessa corrente de transformação espiritual. Não espere nem mais um segundo. Que Deus o abençoe e o guie nessa jornada de fé.